2 Reis, capítulo 2. Mantenha segredo sobre isso, disse Elias a ele. Eliseu, por favor, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Mas Elias respondeu, pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não te deixarei. Então eles foram a Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó aproximou-se de Eliseu e disseram, você sabe o que o Senhor vai levar embora seu mestre hoje? E ele respondeu, sim, eu sei. Mantenha silêncio sobre isso. Os discípulos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e em Jericó. Gilgal foi o ponto de partida. Segundo Josué capítulo 4, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, foi nesse ponto que eles estiveram seguros e protegidos antes de iniciarem sua invasão ao território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração que significa casa de Deus. Por fim, Elias foi ao Jordão, um lugar de morte, não apenas morte física, mas também morte para a própria vida. Quando Eliseu chegou ao Jordão, seu destino final na terra, ele disse a Elias, pela vida do Senhor não te deixarei. Elias vinha tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Acreditamos que ele não estava tentando se livrar de Eliseu, mas sim testar seu fiel companheiro e futuro sucessor. Quando os dois homens chegaram à beira do Jordão, a cena mudou abruptamente. Aconteceu então um evento miraculoso. 50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de longe para observar, enquanto os dois pararam à beira do Jordão. Então Elias pegou a sua capa, rolou-a e bateu nas águas, que se abriram de um lado para o outro, permitindo que os dois atravessassem em terra seca. Depois de atravessarem, Elias disse a Eliseu, peça o que você deseja que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu respondeu, por favor, deixe que eu receba uma porção dobrada do teu espírito. Elias disse, você pediu algo difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, isso será concedido a você, caso contrário, não será. Este evento é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus separou milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. No caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio da mesma forma. Então Elias se despediu de Eliseu e subiu aos céus em um redemoinho, transportado por um carro de fogo e cavalos de fogo. Eliseu viu isso e exclamou, meu pai, carro de Israel e seus condutores. Depois disso, Eliseu rasgou as suas vestes em luto, pegou a capa que caiu de Elias e voltou para a beira do Jordão. Ele usou a capa para golpear as águas e disse, onde está o Deus de Elias? As águas se dividiram novamente e Eliseu atravessou. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó testemunharam esse acontecimento e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles se aproximaram dele, curvaram-se em respeito e prestaram homenagens. Elias não experimentou a morte física como a maioria das pessoas. Ele foi arrebatado aos céus em um redemoinho, mostrando que Deus tem um plano para os seus fiéis seguidores, mesmo além da morte. Assim como Enoque, Elias é um exemplo de crente que não experimentou a morte terrena, dando assim esperança aos cristãos de que também seremos triunfantes sobre a morte através da promessa da ressurreição. Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, nos relata sobre o homem chamado Enoque. Ele viveu em tempos antigos, antes do dilúvio, e sua vida e obra são marcadas por uma fé profunda e um relacionamento íntimo com Deus.
A Bíblia relata que Enoque viveu um total de 365 anos e durante toda a sua vida andou com Deus. Sua fé foi tão notável que em algum ponto Deus o levou diretamente para junto de si, sem que ele experimentasse a morte física como a maioria das pessoas. Isso é enfatizado em Hebreus capítulo 11, verso 5, um capítulo conhecido como o capítulo da fé. Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Não foi encontrado porque Deus o havia levado. Ora, antes da sua transladação, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque é um exemplo inspirador para todos os cristãos, pois sua vida demonstra o que significa caminhar em comunhão com Deus, colocando a fé em ação e agradando ao Senhor em todas as coisas. Sua experiência também nos lembra que a morte física não é o fim da jornada daqueles que têm fé em Deus. Assim como Enoque, podemos ter a esperança de estar com Ele na eternidade, desfrutando de sua presença para todo sempre. Quanto aos cristãos dos últimos tempos, a Bíblia nos ensina que haverá um evento chamado arrebatamento, no qual os crentes, tanto os que já faleceram quanto os que ainda estão vivos, serão arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares. Este evento está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Portanto, assim como Enoque e Elias, os cristãos experimentarão um arrebatamento que os conduzirá à presença de Deus. Os eventos profetizados para os cristãos nos últimos tempos envolvem momentos de tribulação e desafios, mas também de esperança e grandes promessas cumpridas. É importante lembrar que Deus sempre prepara e cuida daqueles que são seus, independentemente da circunstância. Conforme mencionado em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, os olhos do Senhor estão atentos a toda a terra para sustentar aqueles cujo coração é completamente dele. Ele sempre busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele compensa os que o buscam com diligência. Assim como Enoque, que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte, e como Elias, que foi arrebatado aos céus em um carro de fogo, os cristãos também têm a promessa de que serão ressuscitados e transformados para estarem com o Senhor para sempre. No entanto, devemos permanecer vigilantes e prontos, pois a Bíblia nos adverte que os últimos dias serão marcados por desafios e provações. Jesus mesmo nos alertou sobre isso, mas também nos encorajou a não temer, pois ele já venceu o mundo. Como cristãos, nossa esperança está firmemente ancorada na fé em Jesus Cristo e em sua promessa de que estaremos com ele para todo sempre. Devemos viver nossas vidas em reverência e obediência a Deus, buscando constantemente sua presença, assim como Enoque fez em sua geração. Enoque nos ensina a importância de andar com Deus em meio a um mundo de decadência moral, e sua tradução é um sinal de que Deus tem planos especiais para os seus fiéis seguidores. Da mesma forma, Elias nos lembra de que Deus cuida do seu povo, mesmo além da morte, e que ele prepara sucessores para continuar sua obra. Enquanto esperamos o cumprimento das profecias dos últimos tempos, devemos nos encorajar uns aos outros e nos lembrar das palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Em suma, assim como Enoque, Elias e os cristãos dos últimos tempos, somos chamados a viver uma vida de fé, esperança e amor, confiando que Deus tem um cuidado de nós e nos levará a estar com Ele para sempre. Que possamos perseverar na fé e na busca de Deus, esperando com alegria o dia de nossa redenção final. Somos gratos por você nos acompanhar até o final desse vídeo.
Se o conteúdo desse vídeo tem sido importante para você e tem te ajudado em sua caminhada cristã, peço a você que deixe o seu like, porque assim você ajuda o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva, para que assim você consiga receber mais conteúdos para edificação espiritual. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero aqui no próximo vídeo.